Glória a Deus. Também quero cumprimentar e saudar a todos que estão em casa nos assistindo, os que irão assistir posteriormente também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Convido a todos a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Versículo número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo número 13. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos depois dar uma caminhada no Evangelho de Marcos, mas vamos orar e em seguida vamos ministrar a palavra. Feche os olhos. Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, no propósito, a Deus, de adorar ao Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Que os corações, ó Deus, venham ser, ó Deus, terra fértil neste momento, para a semente que é a Tua Palavra, que será lançada e a mesma, ó Deus, venha germinar nos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ouvindo o que havia ocorrido, é claro que os versículos aqui antecedentes falam que o que havia ocorrido era a morte de João Batista. E Jesus aqui ele estava em luto. Por que não? 100% homem, 100% Deus, e não deixou de sentir tudo aquilo que nós sentimos, como também não se ausentava de ser divino. Mas o fato é que Jesus havia recebido esta notícia que João Batista, aquele a qual ele amava, que era muito próximo, que era primo, havia sido decapitado. Sua cabeça foi levada sobre uma bandeja, e agora os seus discípulos, os discípulos de João, acabaram de sepultar o corpo de João Batista. E essa notícia espalhou-se, e Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. E a sequência do texto fala que houve uma multiplicação dos pães e dos peixes. E o que esse texto me chama a atenção logo de imediato é que as minhas dores, os meus problemas não podem
interferir naquilo pelo qual eu sou chamado. Eu sou fonte de graça, eu sou fonte de vida para as pessoas. Há muitas pessoas que, ao passarem por problemas, ao passarem por lutas, por dificuldades, por lutos, parece que também se encerra na sua vida esta fonte. Aqui nos mostra claramente que Jesus estava em luto, havia ficado triste, queria para um lugar para poder vencer este luto, um lugar deserto, e ele fez assim, ele partiu para este lugar para poder se recobrar como homens. Mas mesmo assim, diante de uma necessidade, diante de uma demanda em relação ao povo que estava ali acompanhando Jesus, mesmo assim ele não deixou de ser fonte de graça, de ser fonte de vida. Nós não podemos, irmãos, em detrimento daquilo que nós estamos vivendo, fechar o coração para os outros. Não podemos de forma alguma pegar o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso luto, seja lá o que for, aquilo que esteja passando no seu coração, e fazer com que transfira isso para os outros. Jesus nos ensina que não é assim que se faz. E assim ele não fez, pelo contrário, ele, vendo a multidão que estava ali, por causa dele, por causa dos milagres que ele estava operando, e a multidão e as pessoas estavam ouvindo falar de Jesus, tudo aquilo que estava acontecendo, e as pessoas começaram a perseguir Jesus, a fluir para onde ele estava. Olha, as multidões, ao ouvirem falar disso, que ele havia se retirado para o outro lugar, havia entrado no barco, estava indo para o outro lugar, o que a multidão fez? Seguiram a pé. E quando Jesus chegou do outro lado, quando Jesus saiu do barco, estava lá aquele monte de gente. O propósito inicial era ir para um lugar deserto para se recobrar, para poder se recompor. Mas a multidão ficou sabendo e foi. E aí os discípulos ficaram assim, preocupados, porque milagres estavam acontecendo diante da multidão, cegos estavam tendo a sua visão novamente, milagres, curas, e o tempo estava passando. Os discípulos atinaram para orar e preocupados disseram: mestre, nós não temos o que fazer aqui, olha, mande este povo embora, porque é muita gente, não tem comida, e também vai fechar os lugares que, os possíveis locais aí que poderiam vender comida para este povo, nós não temos. Então manda este povo embora a tempo, antes que o sol se pôr, para que eles ainda encontrem algum lugar para poder se alimentar. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta aos discípulos o que eles têm. Os evangelhos de Marcos, de João, precisamente de João, nos fala que foi apresentado a Jesus o menino que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, e ali Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes e ora, dá graças a Deus e multiplica de forma que todos que estavam ali, e a multidão era grande, mais de 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas, melhor dizendo, 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres, e todos eles se alimentaram e experimentaram deste milagre da parte do Senhor. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, até no capítulo 15 mesmo já conta a segunda multiplicação, mas eu quero ir aqui no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, porque Jesus ele repete este milagre. Jesus, é claro, ele, diante da necessidade humana, ele sempre se compadeceu, ele sempre ajudou, mas o propósito era muito maior do que milagres para esta vida aqui. E aí no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, diz assim
assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada tem para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os servissem a multidão. E eles assim o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Minha versão está bem isso, Dalmanuta. Irmãos, é interessante aqui porque é a segunda vez que Jesus faz o mesmo milagre, e agora a pergunta dos discípulos era a mesma: olha, como, onde, como, que jeito nós iremos alimentar essa multidão? Agora é Jesus que fala com os discípulos aqui. E aí a pergunta deles era exatamente essa: como, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente? Uma memória ou uma ausência de memória, porque pouco tempo atrás Jesus tinha acabado de fazer esse mesmo milagre, e agora os discípulos estavam assim, sem saber como aquela multidão iria alimentar-se novamente. Olha só, como que parece que às vezes a gente esquece facilmente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus pode fazer, e aí ficamos do mesmo jeito, com as mesmas perguntas dentro de nós. Já reparou que o ser humano às vezes é assim? Passa por luta, passa por dificuldade, ora ao Senhor, Deus abre a porta, Deus faz um milagre e fica feliz, fica contente, mas daqui a pouco de novo, diante de uma outra situação, parece que nada aconteceu, parece que não conhece, não se lembra mais daquilo que Deus fez, e começa a duvidar, começa a questionar, começa a achar que Deus esqueceu, que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. Olha só, entenda que o nosso Deus, ele é o mesmo. A questão toda somos nós que mudamos, somos nós que às vezes não reconhecemos, somos nós que estamos com os olhos fixos demais na situação, no problema, e isso nos rouba, isso nos faz esquecer quem Deus é, o que Ele já fez por nós. Envolvidos demais com a necessidade emergencial, com aquilo que se apresenta agora, acabamos por esquecer aquilo que Deus fez no dia de ontem. E isto, a palavra do Senhor nos mostra o povo saindo também do Egito da mesma forma, o povo que cantou, que se alegrou com a travessia, passando ali no mar, pés enxutos, e depois Deus fechando aquele mar, o povo se alegrando, cantando em festa. Depois, alguns dias de caminhada, mais 3 dias de caminhada, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa agora a falar contra Deus. Irmão, nós precisamos de ter algo em mente, uma definição. Olha, o Deus a qual nós servimos, Ele conhece, Ele sabe aquilo que nós estamos passando, sabe aquilo que nós estamos precisando. Ele sabe, e Ele vai fazer. O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que tem poder para fazer agora. E nós precisamos de acreditar, de
ter fé, porque o nosso Deus, Ele não mudou, é o mesmo. Agiu no passado e é o mesmo que age agora. Por que duvidar? Por que achar que agora não tem jeito? Por que achar que agora parece que esta luta agora é diferente? Não tem como, não. A questão não é se a luta é grande ou se ela é pequena. A questão é como você está se portando diante dela. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da batalha, sua fé vai ser pequena. A palavra fala sobre isso. A questão toda é como nós encaramos, é como nós nos portamos diante daquilo que se apresenta para nós como de adversidade, como luta, como problema, seja lá o que for. A questão é como nós se apresentamos para isso. Se nós ficarmos simplesmente olhando para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está faltando, nós iremos duvidar do Deus que pode fazer. Agora, se nós lembrarmos de quem Deus é, nós iremos agradecer antes do milagre chegar. Porque isso é fé, isso é convicção. Eu não preciso apalpar, eu não preciso experimentar para agradecer o milagre que Deus vai fazer na minha vida, porque eu sei quem Deus é. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu começo agora agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer na minha vida, porque Ele vai fazer. Os discípulos aqui já haviam esquecido. E aqui o texto segue um pouquinho mais para frente. Eles entram no barco e aí eles esquecem de levar pão e começam agora a brigar, porque só tinha levado um pão só não dava para poder dividir ali com todo mundo, e eles estavam brigando por causa de um pão, e tinha experimentado 2 multiplicações, aonde a primeira mais de 5.000 homens, aqui fala 4.000 homens, na segunda haviam se alimentado, brigando por coisa pequena, esquecendo do que Deus fez, esquecendo que estavam no barco com Jesus. Olha o texto aqui, o texto segue no Evangelho de Marcos falando sobre isso mesmo. Versículo 14: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí eles discutiram entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem percebem? O coração de vocês estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Olha, eu acabei de multiplicar agora 7 pães aqui, 4.000 homens alimentaram, e agora vocês estão brigando por causa de um pão. Do lado daquele que pode fazer, do lado daquele que é o autor do milagre, brigando. Quantas pessoas que estão assim, às vezes, dentro da igreja, dentro de casa, principalmente às vezes dentro das igrejas, isso acontece muito, do lado do cabeça, sendo parte deste corpo, e às vezes brigando, porque o seu Deus, o nosso Deus, tem o poder, irmãos, de fazer infinitamente mais. Não cessa. Os depósitos de Deus não cessam. Os celeiros de Deus são abundantes. Ele fez ontem, Ele pode fazer agora. Agora eu preciso de acreditar, porque senão eu vou ficar brigando por picuinha, vou ficar brigando por coisas pequenas, por coisas miúdas, por coisas insignificantes. Um pão naquele barco ali foi o motivo da discussão, e não era discussãozinha mais ou menos, não, era coisa terrível, ferrenha mesmo. Se você nunca viu um judeu discutindo com o outro, você fica com medo. E eles estavam todos exaltados por causa de um pão que foi
multiplicado por Jesus. Olha só. Mas ainda o que me chama mais a atenção neste texto, Evangelho de João, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, nós vamos para frente. Porque na verdade a multiplicação dos pães era só um ensinamento para a revelação que Jesus fez para eles aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quantas pessoas que só vêm até Jesus, ou só vai até Jesus, por aquilo que Jesus pode fazer na vida dele ali momentaneamente, para saciar sua fome momentaneamente. Não porque entenderam que andar com Jesus é a melhor coisa do mundo, mas só por aquilo que Ele pode oferecer ali nessa esfera aqui terrestre. A notícia da multiplicação havia se espalhado, e as pessoas começaram agora a querer ir até Jesus para poder ter o que comer. E aí uma grande multidão estava por causa dos pães físicos. Estava ali com Jesus, e Jesus agora aproveita aquele momento e começa dizendo: olha, a verdade é que vocês não estão me procurando pelos sinais miraculosos. E sinais miraculosos aqui não é milagres físicos, não. É entender o reino de Deus, aceitar o reino de Deus, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí Jesus traz um ensinamento para eles: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí dá um salto no versículo 60. Depois de Jesus explicar e ensinar para eles, o versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, e isso escandaliza porque Jesus tinha aproveitado o momento a qual eles estavam ali por causa de pão físico, pão terreno, e aí ensinou para eles que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e é necessário comer deste pão, não do pão que enche o seu estômago, mas o pão que sacia o seu espírito. Jesus começou a ensinar para eles essa verdade, e aí eles disseram assim: duro é esse discurso. Mais ou menos assim, nós viemos de longe, nós somos atraídos pelo físico e viemos de longe, nós estamos aqui, e agora você fala que não é isso, o pão é outro. Duro esse discurso. E não só por isso, mas por aquilo que Jesus estava falando. Depois você lê em casa com mais tempo, você vai ver aqui. Aí Jesus segue dizendo para eles: o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás
e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o traidor. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Depois que Jesus trouxe esta revelação, propósito, ele, pão vivo que desceu do céu, muitos dos que estavam ali abandonaram Jesus, deixaram de seguir, porque estavam só interessados naquilo que Jesus podia fazer para esta vida. Infelizmente, esta é uma realidade nos nossos dias. O que nós mais vemos também é exatamente isso: as pessoas que só vêm ou só vão atrás de Jesus por aquilo que ele pode fazer agora, momentaneamente, sem querer ter compromisso com ele, sem querer ter aliança com ele. Aí quando Jesus se apresenta o seu propósito, o discurso é duro, não dá para ficar. Uma outra realidade é que há muitos que, sabendo disso, preferem ter o povo e continua iludindo o povo deste mesmo alimento terreno, essa mesma expectativa para essa vida, para manter o povo. Jesus não estava nem aí para a quantidade de pessoas. Ele disse para os seus discípulos, os 12: olha, e vocês? Qual é a sua? Vocês também vão acompanhar os demais? Aí Pedro disse: para onde iremos, se só o Senhor com palavras de vida eterna? Tudo aquilo que nós vemos na palavra, irmãos, tem um ensinamento muito mais profundo. Como eu disse, a multiplicação dos pães físicos aqui era para mostrar, era para atrair, para mostrar, para se revelar como sendo o pão vivo que desceu do céu, para mostrar que a busca do homem, ela é insaciável pelas coisas físicas. Por mais que faça uma, faça duas, faça três, não tem limites. O homem sempre vai querer. É por isso que aquilo que nos basta, aquilo que nos satisfaz, é o pão vivo que desceu do céu. Ele preenche este vazio existencial do homem. Ele preenche. Jesus, ele tem uma nova vida para você. Ele tem um propósito para você. Você que está aqui hoje, nesta noite, saiba que ele é o pão vivo que desceu do céu. E a sua visão tem que estar exatamente nele, olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. As demais coisas aqui físicas, as demais coisas aqui serão acrescentadas quando nós realmente alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus. Coloque de pé. Pastor, isso isenta, quer dizer que Deus não vai fazer na minha vida, não vai multiplicar, não vai abrir a porta? Não, lógico que vai. Ele fez aqui, ele faz, mas é para você entender que o maior milagre que você precisa, que nós precisamos, não é simplesmente algo aqui para esta vida, mas é entender exatamente quem Ele é e se alimentar dele todos os dias, deste pão. Aí você terá força suficiente para você lutar, para você marchar, para você vencer, para você romper com todas as outras coisas aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, que nos ensina o real significado, ó Pai, de estarmos servindo ao Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu, e ao alimentarmos, ó Deus, deste pão, nós não temos fome,
Nós não temos essa sede, porque o Senhor é aquele que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, é aquele que realmente nos dá o alimento certo, na hora certa. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que tem o prazer de fazer, é o Deus que, ao ver a necessidade humana, se compadece. Assim como o Senhor multiplicou para aquele momento, para que todos esses discípulos, todos esses que estavam ali te seguindo, tivessem o que comer. O Senhor é o mesmo e não mudou. O Senhor é o mesmo que abre portas, Tu és o mesmo que faz, que cura, que liberta, que transforma, mas Tu és aquele que nos ensina através das lutas, através das dificuldades, através do Seu agir, e nós glorificamos ao Senhor e agradecemos a Ti, porque Tu és maravilhoso. Como Pedro um dia disse: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós estamos com o Senhor, caminhando com o Senhor, por causa das palavras de vida eterna, porque não temos para onde ir, não tem para onde recorrermos, não tem ninguém que traz aquilo que o Senhor já trouxe para nós, tem o poder de trazer para nós, em nome de Jesus. Que a Tua igreja, ó Pai, que os Teus filhos, nessa hora, ó Deus, venham entender que é necessário buscarmos o Senhor todos os dias, nos alimentarmos, ó Pai, todos os dias do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, as manifestações do Espírito Santo de Deus, reinem em cada vida, agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.